muitos trechos da Bíblia que chamam a nossa atenção especial. Há versos muito bonitos que a gente decora, transforma em versos áureos para a nossa vida, e há capítulos inteiros que despertam a nossa atenção. Muitas vezes, entretanto, quando a gente escolhe um verso pela beleza que ele tem, a gente corre o risco de desprezar um pouco do significado dele. A gente olha para a beleza daquilo e acaba não refletindo tanto no significado que ele tem a trazer para as nossas vidas. Um desses capítulos é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que nós vamos ler hoje. Esse capítulo, ele não só é belo para os cristãos que têm um contato com a Bíblia, mas ele também é bem visto por gente que não tem lá muita familiaridade com a fé cristã. O rock nacional nos anos 80, Renato Russo, no Legião Urbana, escreve uma canção chamada Monte Castelo, em que ele entremeia algumas palavras dele, um excelente escritor, com Camões, um dos maiores da língua portuguesa, e esse texto de Paulo. Veja que um descrente consegue encontrar nesse capítulo algo de belo e que comunica algo importante. Entretanto, como eu disse antes, o significado de um texto, seja um verso ou um capítulo, precisa ser lido dentro de todo um contexto. E o texto que nós leremos hoje, mesmo sendo belo, ele precisa ser considerado dentro do contexto de 1 Coríntios, porque isso amplifica o significado que ele tem. Ainda que 1 Coríntios 13 seja utilizado para casais que querem ali postar e ter uma legenda legal para colocar no Instagram, ainda que ele seja usado para poesia e para música, o significado dele e as implicações dele são mais importantes e um pouco mais profundas que isso. Eu escolhi esse texto por causa do contexto em que a gente está durante esse período do ano, geralmente em comissões de nomeação na igreja. Então, que relação teria 1 Coríntios, capítulo 13, com essa relação de nomeações, de cargos na igreja? Bem, o texto, na verdade, tem muito mais a ver com isso do que com o amor romântico que Deus também nos dá como bênção. Antes de ler o texto, vamos orar, pedir a Deus a direção, a orientação dele para a leitura e para a exposição da palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor não é um Deus que se oculta em que nós precisamos procurar, criando formas de adoração e imaginando o que o Senhor deseja para nós, mas ao invés disso, o Senhor se deu. O Senhor deu a Bíblia para que nós tenhamos nela a compreensão de quem o Senhor é e de como o Senhor se revela a nós. Nós te agradecemos profundamente por isso. E te pedimos agora, ó Deus, que a mesma inspiração que esteve com os autores, que esteve com os escritores da Bíblia, seja conosco no momento que lemos. Que o autor dela, ó Deus, seja conosco nesse momento, nos esclarecendo o significado que ele impôs ao texto 2000 anos atrás. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios. Esse foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Para quem? Para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade importantíssima no Império Romano.
ela tinha muitos intelectuais, tinha uma tradição na área esportiva muito grande. E ela tinha também muitos deuses. Além disso, ela era uma cidade muito rica. A razão para isso é que ela estava inserida ali entre dois mares. Então ela virava uma cidade portuária. Se você queria transitar por aquela região, você precisava parar num porto, pegar sua mercadoria, caminhar pela cidade e chegar ao outro porto. Isso fazia com que muitos impostos fossem coletados e fazia também com que muitos empregos fossem gerados. A situação lá não era muito diferente de uma cidade portuária como o Rio de Janeiro, por exemplo. Outra característica que essa cidade tinha era que ela era muito grande. Para uma cidade no mundo antigo, ela tinha 500 mil habitantes. É um número bastante razoável. Bem maior que Mesquita, por exemplo. 3, 4 vezes a população de Mesquita. Vejam que uma característica é que, por assim dizer, havia tantos deuses quantos homens lá. Existiam muitos templos de adoração a deuses como Afrodite, que a gente conhece pela mitologia, Dionísio, dentre outros. A definição de amor que essas pessoas tinham estava bem relacionada a relações sexuais, por exemplo. Não é à toa que o livro de 1 Coríntios vai mostrar muitos problemas nessa área em específico. A igreja passava por uma série de dificuldades depois da sua plantação, era ainda muito pequena, e Paulo começa a entrar em contato com eles para corrigir esses erros. É uma carta de um pastor para uma igreja que enfrentava problemas. O capítulo 13 está entre o 12 e o 14. E o capítulo 12 fala sobre os dons espirituais. E o 14? Também. Isso quer dizer, então, que o capítulo 13 tem algo a dizer além de um amor que há e que precisa ser exercido pelos seus filhos. Ele está falando de um amor que tem implicações na realidade da igreja. Ele está falando de um amor que se manifesta também através dos dons. E o texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Os 3 versos que lemos tratam de atos realizados por crentes em Deus. Um grande problema para a administração da igreja, em muitos momentos, é que muitos membros que assumem cargos e posições são irresponsáveis com o que fazem. E a impressão que a gente tem é a de que alguém que assume as suas responsabilidades e faz tudo de forma correta é necessariamente um cristão que anda muito bem. Entretanto, o texto mostra para nós que existe a possibilidade de que nós sejamos crentes, extremamente zelosos, cheios e ricos de dons, participantes da obra de Deus, e que nada disso se aproveite. Veja só. O dom de línguas, destacado no verso 1, era algo essencial para a igreja de Corinto. Ela estava numa região em que passavam estrangeiros o tempo todo, por conta do porto. Aquela igreja precisava do dom de línguas, no sentido de tradução, para que ela pregasse. Sem ela, grande parte da missão da igreja estaria perdida. Paulo havia escolhido Corinto como uma cidade importante para plantar uma igreja, porque ele sabia que, ao plantar uma igreja ali, ele não só atingiria a população local de Corinto, mas muitas outras pessoas que simplesmente passavam pela cidade, que ouviriam o evangelho através de um dom de línguas, através de um dom de tradução, e que com isso iriam espalhar o evangelho por todo o Império Romano. Entretanto, Paulo, o mesmo Paulo que no verso 31
diz que nós devemos procurar, verso 31 do capítulo 12, diz que nós devemos procurar com zelo os dons, vai dizer que alguns desses dons podem servir para muito pouco. Que as línguas que eram essenciais para a tradução teriam pouca validade. Que o ato de profecia também, assim como o conhecimento. No verso 2 ainda. E ele coloca ainda que seria possível que aquela igreja distribuísse todos os bens que possuía aos pobres. E que, sem amor, nada disso seria válido. Nada disso seria aproveitável. Grandes atos, dons de Deus, poderiam se tornar inúteis pelo simples fato de não haver amor. O amor aqui é colocado como uma característica essencial para a própria existência. E mais do que isso, para a validade de qualquer coisa que nós façamos. O verso 1 coloca esse dom de línguas que era tão importante como a ideia de um símbolo. A maior parte dos comentaristas concorda que o que Paulo está fazendo aqui é dizendo que isso seria basicamente irritante. Que manifestar um dom de Deus poderia se tornar algo desprezível. A ideia de símbolo aqui, provavelmente tem a ver com os rituais de religiões de culto a falsos deuses lá no contexto de Corinto. Os símbolos eram usados para invocar a divindade, para afastar falsos espíritos. Enfim, era um instrumento musical utilizado para isso. E Paulo está comparando, se essa interpretação estiver certa, eu acredito que sim, um dom de Deus maravilhoso para a edificação da igreja a um ato de adoração a falsos ídolos. Porque, de alguma maneira, esse dom é manifestado sem amor. O amor é essencial para que o que se faz na obra de Deus seja aceitável a Ele. Ainda que nós consideremos que basta que essas coisas sejam feitas e bem feitas, Deus exige como validação para essas coisas o amor. Verso 4 até o 7. O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois de falar de atos que poderiam ser feitos e bem feitos sem amor, Paulo começa a definir o que ele é, características que ele tem, e para isso ele continua usando aquele recurso que a gente também tem em língua portuguesa da prosopopeia, colocando ali sentimentos, colocando os sentimentos com características reais. O amor é paciente. Mais uma vez, o contexto em que Paulo está falando isso é um contexto bastante específico. Está falando para a igreja. Está falando para crentes. Está falando para crentes que buscavam dons, mas precisavam buscar algo além disso. Veja que no capítulo 14, no verso 1, Paulo retoma a ideia de que se deve, sim, buscar os dons. Ele vai dizer bem no verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O problema aqui não é ir de um extremo para o outro,
e agora achar que os dons não servem para absolutamente nada e que o amor por si só é suficiente. As duas coisas caminham juntas. E como é que a gente pode, então, provar o próprio coração para ver se esse algo que é feito com tanta dedicação é feito, de fato, com um amor que motiva? Esses versos servem para isso. Servem para quebrar o nosso conceito de espiritualidade sadia. E Paulo faz com muita elegância e com uma riqueza muito grande no texto uma acusação contra aquela igreja. Em primeiro lugar, os dons não serviam sozinhos. Era necessário o amor. E o amor tinha características em que essas pessoas poderiam ver se os seus dons eram de fato verdadeiros ou não. Como prova para o amor, verso 4, é o fato de que ele é paciente, de que ele é benigno, que não se arde em ciúmes, não se ufana, não se conduz inconveniente, não procura os próprios interesses, não se exaspera, não se ressente, não se alegra com injustiça, regozija-se com verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Eu quero trazer uma imagem que é muito familiar para todos nós. Comissões da igreja. Seria possível dizer que nesses encontros que são realizados mensalmente, os componentes se portam de maneira condizente com o que esse texto apresenta para nós? Será que, de alguma maneira, a paciência em compreender as dificuldades, em compreender as prioridades de um departamento em detrimento de outro, em compreender situações delicadas da vida de alguém, será que ele não se arde em ciúmes no sentido de trazer para si toda a glória do que acontece e transformar uma parte da igreja em seu todo, em seu centro? Será que nós conduzimos os atos que realizamos de forma conveniente? Ou a gente age de maneira impertinente, acusativa, problemática? Será que a gente coloca os interesses do coletivo ao invés dos nossos próprios? Como é que isso poderia ajudar, por exemplo, as datas da igreja e o cronograma seria algo fantástico? Ele nunca acaba, ele não se exaspera e nem se ressente. Quero dar destaque para essa palavra. Porque essa palavrinha vai ter um significado bastante relevante para toda a igreja, além dos oficiais. A ideia do não se ressentir que Paulo está colocando aqui, a expressão que ele usa, é uma expressão que em grego seria colocada para não registrar algo, para não guardar um determinado fato de eternidade em eternidade. A ideia do ressentir aqui é a de entender que águas passadas já foram. E problemas que aconteceram acabaram. De que o perdão apaga esses registros. E de que a vida continua. A ideia que Paulo está apresentando com um amor que não se ressente é o do amor que supera as dificuldades, coloca de lado alguns problemas. Esse não se ressentir é não se ressentir do mal. É esquecer exatamente os problemas e as dificuldades que surgiram e apareceram.
O amor não registra o mal. Ele apaga o registro e segue em frente. Quantos dos problemas que são enfrentados num contexto de igreja não seriam resolvidos? Nós simplesmente superássemos um passado, ainda que infeliz, e prosseguíssemos para frente. Ele não se alegra com a injustiça, ele não fica feliz com o que é mal. Se regozija apenas com o que é verdadeiro, com o que é bom. A gente vive em contextos em que há igrejas com problemas tão profundos, em que é possível que alguém comemore o fracasso espiritual de alguém, basicamente porque havia uma divergência com ele. Então, um determinado irmão pregava uma heresiazinha, pregava uma ideia antibíblica. Esse irmão cai num pecado maior. E aí você o quê? Acusa o sujeito, praticamente se alegrando com o fato da desgraça dele. Porque o sujeito tinha um problema e agora ele tem um problema maior. Você simplesmente fala que só podia dar nisso mesmo. Não podia dar coisa melhor que isso. Não há uma gota de alegria no que é mal, em se regozijar no erro do outro, nesse contexto? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui no verso 7, eu entendo que esse amor é impossível para os não regenerados em Cristo. É a regeneração em Jesus que nos habilita e nos possibilita uma transformação real. O amor é um fruto do Espírito Santo, ele só acontecerá com uma ação de reforma que acontece além dos nossos próprios esforços. É um dom de Deus. Esse amor que suporta os problemas, que apaga os erros passados, que vai para frente, que espera, que suporta. É um dom de Deus que não é possível a quem não anda com Ele. Nesse sentido, só poderemos ser bons oficiais de igreja, bons membros da igreja, se esse amor se manifestar em cada um de nós. Se uma regeneração real, com manifestação do fruto do Espírito Santo, como escrito em Gálatas 5, for real, verdadeira em cada um de nós. Não basta que sejamos talentosos e responsáveis. Não basta que procuremos dons. Não é suficiente que nós nos envolvamos com os estudos para entender melhor a palavra de Deus. Não é suficiente que nós ensaiemos exaustivamente para apresentar uma música. Não é suficiente que nós vamos às ruas e preguemos. Não é suficiente que nós tenhamos o dom de ofertar, que Paulo coloca também como um dom. Todas essas coisas não bastam em si mesmas. Essas coisas só serão válidas com o amor que se manifesta. E o que me chama a atenção é que, de acordo com o que lemos até agora, é possível que crentes manifestem dons, apresentem grandes pregações, cantem músicas fantásticas, que ofertem, e como diz o verso 3, que até entreguem o próprio corpo para ser queimado, que se tornem mártires da fé. Que todas essas coisas não indicam
a ideia de um amor verdadeiro ao Deus que nós servimos, o único verdadeiro, e aos semelhantes. O grande erro é que os dons podem não estar acompanhados do amor que é a própria essência de Deus. É possível que nós estejamos buscando as obras que Deus realiza, os frutos da sua mão, e não estejamos tendo um encontro real com Ele, e não só com o que Ele realiza. E a obra maior que Deus tem a realizar não é nos habilitar para funções específicas, mas é dar amor. E só assim nós podemos ser crentes completos, crentes que não só manifestam dons, mas entregam amor. E por que o amor é superior aos dons? O verso 8 segue dizendo que porque o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A superioridade do amor em relação aos dons acontece porque muito do que nós fazemos hoje não continuará pela eternidade. As coisas que nós fazemos aqui são condicionais à realidade que nós vivemos, nós estamos no mundo. Por isso o dom de línguas é necessário para que a missão se manifeste, para que pessoas que falam um idioma diferente possam ouvi-lo, e por isso que ele era útil para a igreja de Corinto. Ao mesmo tempo, essas línguas que são necessárias para o crescimento hoje da igreja, para a expansão e pregação do Evangelho, não vão ser úteis daqui a pouco. Por quê? Porque que pregação vai haver num céu onde só há salvos? Da mesma maneira, o conhecimento que nós temos, que é insuficiente, vai ser completo pelo que é perfeito. Nós estaremos com o próprio Deus, e não só com parte da revelação dele contida na Bíblia, que é toda a palavra de Deus. A razão para que nós cultivemos o amor não é só para que nós validemos os dons, mas é para que nós iniciemos agora um processo que não para por toda a eternidade. Os dons que nós temos aqui cumprem propósitos evangelísticos, mas o dom do amor é o conhecimento do Deus em que nós servimos. Ele continua para sempre, para toda a eternidade. É muito maior do que o que nós fazemos hoje, através dos dons, que são habilitações que Deus dá para que nós cumpramos a sua obra. Quando nós estivermos com Ele, vai bastar o amor. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nossos dons têm prazo de validade, o amor jamais acaba. Verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O outro aspecto que eu vejo aqui é a de que esse crescimento em amor é algo progressivo. Ele vai ser algo que denota um avanço na nossa vida cristã durante toda a vida. Nós nos desenvolvemos em amor, crescemos em amor a Deus. E mais do que isso, eu penso que uma vez que o amor tem as características que nós lemos do verso 3 a 7, que são manifestações genuínas, reais do que é de fato o amor, eu penso que o que nós vemos do verso 1 ao 3, como sendo manifestações dos dons que na realidade são desprovidas de amor, poderiam ser colocadas como uma coisa: criancice.
meninice. De alguma maneira, os problemas que a igreja enfrenta, só enfrenta porque não há um desenvolvimento em amor. Porque nós somos crianças em relação ao que Deus revela. É certo dizer, é correto dizer, que uma igreja que enfrenta muitos problemas, ou os poucos problemas que enfrenta, vem de um estado infantil, de um estado pueril, de um estado que não se desenvolveu. Podem haver pessoas com anos e anos de caminhada cristã, e essas, ainda assim, não deixaram de ser crianças espiritualmente. Porque agora, verso 12, vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. A ideia do espelho, naquele contexto do Império Romano, não é o do Império, não é o de um espelho que nós vemos hoje, que ele é claro, límpido, a gente tem lá no banheiro, tem no quarto, em tamanhos diferentes, são muito úteis para as fotos do Instagram, especialmente no shopping, nos provadores, né? Mas o espelho ali era muito mais parecido com aquele portão de alumínio que a gente tem em casa, que ele é todo embaçado. A gente consegue até olhar alguma coisa, mas a gente não vê claramente. O que Paulo está dizendo é que os dons e o que nós fazemos na obra de Deus são como um espelho do nosso Deus. Nós refletimos a glória de Deus e os atributos dele de uma forma imperfeita nesse mundo. O nosso amor aqui nunca vai chegar a um nível de perfeição. Não só o nosso nível de amor, mas o próprio nível de perfeição. O grande problema que a Igreja Adventista enfrenta é o perfeccionismo, que coloca que, de alguma maneira, a natureza de Jesus foi a mesma que a nossa, que é um pecado terrível, uma heresia absurda afirmar uma coisa dessa, e de que, se Jesus venceu de forma completa, nós venceremos igualmente a ele. Não é bem por aí. O que o texto está colocando aqui é que os dons que nós temos são uma forma imperfeita de manifestar quem é Deus, que dirá a santidade que é dele. Nós refletimos a Deus imperfeitamente, mas essa reflexão imperfeita precisa ser real e precisa ser constante. Porque Deus só vai transformar esse alumínio nosso em um espelho perfeito quando ele vier a nós, quando ele voltar a essa terra. Só então a gente vai ser completo. A gente vai ver a Deus completamente e a gente vai conhecê-lo como ele de fato é. Sem interferências, sem interpretações equivocadas, que são fruto do nosso próprio pecado e da depravação humana. Mas nós o conheceremos como ele é. E o fato de só podermos conhecê-lo no futuro não faz com que hoje nós devamos manifestar o reflexo, ainda que imperfeito, do que Deus é. E esse reflexo precisa acontecer na igreja que a ele pertence. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles ou destes é o amor. As línguas, a profecia e o conhecimento que são apontados lá atrás são os dons que Deus quer dar à sua igreja de forma multiforme, de acordo com os desígnios dele, para que nós cumpramos a missão que ele mesmo nos deu.
Deus, como general, não é alguém só que está à frente, mas é alguém que provê as armas que nós iremos utilizar no combate. As línguas, a profecia e o conhecimento são úteis para esse combate que a gente está vivendo, para o conflito grande que a gente está envolvido. Entretanto, há outras 3 características. Diferente da língua, da profecia e do conhecimento, não servem só para esse momento da história, mas vão para a eternidade. A fé, a esperança e o amor. E desses 3, o maior é o amor. Seria uma infelicidade da minha parte terminar essa pregação dizendo que não há esperança para essa mudança. Para os que precisam. Também seria muito triste sair daqui pensando, deixar que alguém pense que os dons não são necessários. Por isso, verso 14, verso 1, que nós lemos antes, vai dizer que nós devemos procurar os dons. Nós devemos procurar a Deus em oração pedindo a Ele aquelas coisas que só podem vir dEle. Os dons que Ele quer dar para que nós cumpramos a missão que Ele nos deu nessa terra. Deus, Ele quer sim a nossa responsabilidade, Ele quer a nossa assiduidade, Ele quer a nossa pontualidade, Ele quer o nosso trabalho duro. Mas Ele quer em especial que esse amor seja a origem de todas essas coisas. E que todos esses atos de Deus em nossas vidas, ainda que de forma imperfeita, ainda que refletidos de maneira insuficiente, sejam dados para o avanço da obra de Deus, feita não só com muito talento, mas com amor. Que nós sejamos, irmãos, esses filhos de Deus que manifestam o caráter dele, ainda que de maneira imperfeita, enquanto ele não vier. E dessa maneira a gente possa se apoiar na promessa de que nós o encontraremos e o veremos perfeitamente diferente da forma que nós o vemos hoje, tão imperfeita, tão insuficiente, para representar a magnitude do que Ele é. Mas que nós possamos agora, então, desde as comissões que serão realizadas a partir de hoje, às 2h30, e durante todo o resto da sua vida, pensar que esses dons que nós procuramos, especialmente em igrejas pequenas, são tão difíceis de preencher, pouco servirão se eles não estiverem acompanhados da própria essência do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor se revelou no passado e continua se apresentando a nós quando nós o buscamos, quando nós procuramos na tua palavra o que é necessário para as nossas vidas e não queremos impor a ela significados estranhos. Nós te agradecemos porque o Senhor deu a nós o que era suficiente para que nós reflitamos a tua glória de forma imperfeita. O Senhor nos deu o conhecimento que não é perfeito. O Senhor nos deu dons que não são perfeitos. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos concede algo que, ainda que não seja exercido perfeitamente nessa terra, nos acompanhará por toda a eternidade, o seu amor. Nós pedimos a Deus que as nossas orações por dons e pela melhor forma de exercer a sua obra estejam sempre acompanhadas de pedidos fervorosos pelo amor que o Senhor tem não só a oferecer a nós, mas a nos dar de forma superabundante para que nós reflitamos aos outros. Que esse amor, Pai, seja
um reflexo visualizado na tua igreja, que ela não se ressinta dos males passados, que ela não se conduza inconveniente, que ela não busque os próprios interesses. Diferente disso, Pai, nós nos alegremos na verdade que é o Senhor, e sejamos conduzidos por ela e cresçamos também nela. Esse é o nosso pedido, no nome de Cristo Jesus. A despeito dos problemas que todos nós enfrentamos aqui, a nossa história nos mostra formas que Deus usou para nos conduzir até onde nós estamos. Deus agiu em nossas vidas, entrou com providência, nos deu